Olá, turma. Vamos dar início a mais uma aula, né? O nosso tema hoje é humor, ironia e críticas em textos multissemióticos e pontuação, que dá o sentido do texto, né? Sim, e lembrando que a atividade vai ser no meio do vídeo. Na medida em que vocês vão vendo o vídeo, eu vou estar falando para vocês quais são as questões que vocês irão responder, tá certo? Que está no meio. Não vai ter atividade separada. A atividade vai estar dentro do vídeo. Então, vocês têm que assistir o vídeo completo para que vocês consigam encontrar a atividade. Quando chegar na parte da pergunta, eu vou dizer, vocês vão responder essa pergunta no caderno, tá certo? Para começo de conversa, o que é mais difícil, rir ou fazer rir? Será que o riso faz bem para a saúde, para a mente, para o coração? O humor está presente no nosso dia a dia. Tem gente que trabalha para fazer rir, tem gente que paga para dar boas risadas e tem gente que ri de graça, ri à toa. Será que até ecoa e contagia todo mundo? E você? Quer dar uma passadinha no trem do riso? Embarque conosco nessa viagem, ria e ria. Vamos lá. O que provoca o nosso riso? Alguém que leva uma topada? Uma distração ou cochilo na sala de aula? Uma piada bem ou mal contada? E várias outras situações, né? Dizem que a principal característica da nossa gente é o seu incomparável senso de humor. A sua capacidade de rir de tudo, até das situações mais trágicas. Você concorda com isso? Muitas vezes, né, a gente está passando por uma situação mais meio trágica. No final das contas, dá tudo certo. No final, a gente vai dar risada de tudo aquilo que a gente passou. Agora, nós vamos ler um trecho, uma reflexão sobre o que nos faz rir. Nessa vida há muitas alegrias. Tem alegrias que é brisa, leve, refrescando a boa alma. Outra, ruidosa e fervente, nos arreganha os dentes sem pedir licença. A alegria bruta de levar vantagem em tudo. A alegria de suplente é o sumiço do titular no Brasil. A alegria é tão compulsória que criaram até uma bateria de feriados para que o carnaval nos bombardeie completamente de felicidade. Nossa imagem também é toda sorrisos, rimos diante de piadas sem graça do chefe e prendemos a gargalhada diante das hilárias anedotas de velório. O Brasil, em seu trânsito, parece uma Paris eternamente, festejando a saída dos nazistas, ingênua alegria que nos salva e redime estupidamente entusiasmados. Agora sim, pode chorar de rir. E por falar em risos e alegrias, ria se quiser. O menino vendendo laranjas, no cruzamento ficava gritando: Olha a laranja! Olha a laranja! Ao que o senhor perguntou: É doce? Claro, não, claro que não, moço. Se eu ia gritando: Olha o doce! Olha o doce! Texto 2. Doutor, como eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecem comida. As piadas são narrativas mínimas ou diálogos breves que se transmitem de forma oral. Apresentam desenlaces inesperados, exagerados, sem lógica, irracional, inapropriados, que provocam o riso. Uma piada é, antes de tudo, um jogo de palavras. A graça de uma piada pode estar relacionada tanto com a estrutura da frase, quanto com a escolha das palavras. A linguagem verbal permite expressar ideias absurdas em frases comuns, exagerar, ironizar, jogar com o significado de uma mesma palavra. Observamos alguns jogos de linguagem que produzem efeito de humor. Palavras com duplo sentido, final inesperado, discurso preconceituoso implícito, humor fúnebre e frases ambíguas. Vamos ver aqui uns textos que têm palavras com duplo sentido. Duas peruas conversando. Meu marido não anda mais bêbado.
Que maravilha! Transmita-lhe meus parabéns. Parabéns por quê? Ué, ele não parou de beber? Não, agora ele só bebe sentado. A professora pergunta a Joãozinho: Joãozinho, qual animal que tem de trabalhar muito para sua mãe conseguir um vestido de seda? É o meu pai, professora. Normalmente, quando falamos ou escrevemos, compreendemos o significado das palavras, de uma palavra no contexto em que se dá o discurso. A piada, por outro lado, explora duplo sentido das palavras para produzir efeito humorístico, não foi? Lá naquele primeiro texto, ela disse que o marido dela tinha o quê? Parado, ou estava bebendo, não estava bebendo, estava bebendo agora parado, né? E a outra entendeu que ele tinha parado de beber. Não, ele agora bebe sentado. E na outra de Joãozinho, ele comparou o pai dele a quem? A um animal. Agora, como eu havia falado para vocês no início do vídeo, que a atividade ia estar no meio, nós temos aqui a primeira questão. Vocês vão colocar o nome da escola no caderno e vão responder essa questão aqui. Pesquise e registre em seu caderno os diferentes significados das palavras banco, manga e pena. Após vocês procurarem o significado dessas três palavras, vocês vão imaginar uma situação em que elas podem ser usadas com sentido e compreendidas com outro. Crie diálogos que apresentem essa confusão e provoquem o riso em seus leitores. Vocês vão fazer tipo uma piada com essas três palavras, certo? Então, essa é a primeira questão. Frases ambíguas. Vamos ler aqui a primeira frase. Frases ambíguas. O freguês entra numa farmácia e pergunta ao farmacêutico: Seu Manuel, o senhor tem remédio para barata? E o seu Manuel responde: E o que é que a baratinha tem? Então, essa frase ficou com duplo sentido, né? Ele perguntou se era para o seu Manuel. Não, o freguês chegou, era para poder matar a barata. Só que o seu Manuel entendeu que era para o remédio para a baratinha. O sujeito vai ao médico caindo de bêbado. Durante a consulta, vêm as perguntas de praxe. Nome: José dos Santos. Idade: 42 anos. O senhor bebe? Vou aceitar um golinho para te acompanhar. Então, aqui ele entendeu que o doutor estava oferecendo bebida a ele, né? Mas não era. Ele estava só fazendo uma pergunta se ele bebia. Ambiguidade é um efeito decorrente do uso de uma palavra ou expressão que dá à frase mais de um sentido. Em textos informativos, ela deve ser evitada porque dificulta a compreensão, causa confusão no leitor. No entanto, é um ótimo recurso que se deseja produzir ironia ou graça. Por isso, é usada frequentemente pelos humoristas. Quando o humor é fúnebre, as piadas que circulam tratam de uma grande variedade de temas. É claro que nem todos riem das mesmas coisas. Somos capazes de rir de muitos assuntos, inclusive de problemas sérios como doenças ou morte, e até de nossos próprios defeitos. Aqui nós temos: o condenado esperava a hora da execução. Quando chegou o padre: Meu filho, vim trazer a palavra de Deus para você. Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco vou falar com ele pessoalmente. Algum recado? Um menino cego está no seu quarto e sua mãe chega com um prato de sopa. Já irritada pelas outras vezes em que o garoto derrubou a refeição, a mãe ameaça o garoto. Se você derramar de novo, vai ver uma coisa. Logo em seguida, o garoto derruba a sopa e com um olhar triste ele diz para a mãe: Mãe, não está funcionando. Então, são frases, né, que muitas vezes são piadas de situações que não dá nem para dar risada. Para poder rir, as pessoas anestesiam suas emoções,
tornam-se insensíveis, suspendem o mundo real, concentrando-se apenas no momento em que o desenlace irá surpreendê-la e levá-lo ao riso. No entanto, há um limite para isso. O que é digno de pena ou que provoca repugnância geralmente não produz o efeito desejado, né? Piadas e discursos implícitos. Implícitos é o que você vai interpretar, né, naquela piada. Pergunta: por que cigano não lê a mão de preto? Porque preto não tem futuro. Então, isso aí já mistura o quê? Um preconceito. São piadas preconceituosas. Muitas vezes as piadas não têm graça. Em um dia de chuva e de alagamentos, um rapaz avisa para o português Manuel: a enchente vai levar o seu carro. Sem perder a tranquilidade, Manuel responde: pois você me acha burro? É claro que não vai levar a hora, pois a chave dele está aqui comigo. Quando esteve no Afeganistão há 10 anos, um repórter notou que as mulheres caminhavam sempre meio metro atrás dos seus maridos. Voltando lá recentemente, observou que elas tinham passado a caminhar pelo menos 5 metros à frente deles. Interessadíssimas nessa mudança de comportamento, a jornalista imaginou que deveria significar uma grande vitória. Aproximou-se de uma das mulheres e disse, deslumbrada: amiga, que maravilha! O que aconteceu aqui, que se acabou com aquele costume absurdo de a mulher caminhar atrás dos maridos e que agora caminham gloriosamente à frente deles? E a mulher afegã respondeu: minas terrestres. Preconceito é um conceito ou uma opinião que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente que não tem fundamento sério, por revelar um julgamento irracional provocado pela ignorância do ser humano. O discurso preconceituoso implícito também é usado para produzir humor. Então, aqueles três textos que eu li para vocês, que é tipo uma piada, usa o que? O preconceito. Agora, mais uma atividade, mais uma questão, certo? Vocês imaginam alguma dessas situações para inventar uma piada para provocar o riso? Use os recursos estudados. Então, vocês vão escolher uma dessas situações aqui, um acidente de automóvel, a ingestão de algo não comestível, um velório. Vocês vão escolher um desses e vão fazer uma piada, certo? Essa é a segunda questão da atividade de vocês hoje. O humor das tirinhas. Vejamos agora como o autor da tirinha a seguir provoca o efeito humorístico. Oh, meu Deus! Haroldo não se mova. O que é que foi? A maior, mais feia, mais peluda lagarta que eu já vi na minha vida. E ela está prestes a comer seus fundos. Sabe qual é o seu problema? Você não aprecia o humor físico. A maior parte das publicações periódicas tem uma seção dedicada ao humor. A tira cômica é um dos gêneros de humor gráfico que explora a comicidade da imagem. Desenho fotográfico, caricatura acompanhada por textos. Uma tira nada mais é do que uma série de vinhetas chamadas em inglês de comic strips. Uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. As tirinhas mais tradicionais são publicadas diariamente em vários meios de comunicação, principalmente nos grandes jornais, onde são encontrados Garfield, Haroldo, Calvin, entre outros personagens. As tiras são compostas de palavras e imagens. Em muitas delas podem aparecer somente imagens, geralmente são formadas por três quadros, diferente das histórias em quadrinho, que aparecem em número limitado de quadros. A palavra aparece em breves narrações e na fala dos personagens colocados nos balões.
Recurso dos quadrinhos. Nós temos aqui. Você é meu melhor amigo do mundo. Você reparou como o mundo é cruel? Estou pegando jeito. Ficar o tempo todo olhando o relógio durante o treino só aumenta a sensação de cansaço. Eu me policio agora, por exemplo, já estou há uns 20 minutos sem ver meu tempo. Faz menos de 5 minutos que começamos a correr. O quê? Observamos que o discurso direto da fala dos personagens é representado por meio de um balão. O desenhista optou por empregar reticência na fala da aranha no último balão da primeira tira. No contexto, o recurso gráfico deixa implícito a ação do personagem de que aos poucos está entendendo a crueldade do mundo. Terminei uma dieta de 14 dias e tudo que perdi foram 2 semanas. Espelho, espelho meu. Existe garota mais bela do que eu? Então, para que foi que a gente mudou o ano? O diálogo entre os personagens aparece através de balões, sendo que eles variam muito de formato, como, por exemplo, linhas contínuas, interrompidas, falas sussurradas, zigue-zagueadas, demonstrando um grito, um som de rádio ou televisão, ou em forma de nuvem, simbolizando o pensamento dos personagens. Os sinais de pontuações são variados, reforçando a voz dos personagens, indicando o modo como eles revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria, tristeza. Há também a presença de onotopeias, causando certa animação à história, por meio de produzidos por pessoas. Z para o sono, R para o rosnado de um cão e entre outros. E por ambientes, S para a batida de um carro, BUM para representar uma explosão. São compostos por uma linguagem verbal e uma não verbal, trazendo associação entre imagens e palavras, procurando facilitar o entendimento do leitor. Cartoon. Cartoon do inglês é outro gênero textual que se utiliza do humor, espécie de anedota gráfica sobre o comportamento humano. Pode usar apenas a linguagem não verbal ou misturar com a verbal. Em geral, o cartoon aborda situações que poderiam acontecer em qualquer tempo e lugar. Assim como os personagens da anedota, os do cartoon são pessoas comuns e anônimas. Nós temos aqui um cartoon, né? Então, essa aqui é um cartoon que não verbal. Como vimos ao longo desta aula, o humor não serve apenas para nos divertir, mas também para nos fazer refletir sobre assuntos bem sérios. Exemplo disso são atitudes discriminatórias perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento nas piadas. Tiras-se no cartoon de caos sobre televisão. Que tal pensar um pouco sobre suas atitudes perante pessoas com as quais convive a partir desses textos? E o papel da TV em sua vida? Assistir à TV durante muito tempo por dia pode prejudicar a vida de uma criança ou adolescente? Certeza, né? Eles têm que assistir, mas também tem que ter o quê? O tempo limitado, certo? Reflitam sobre isso. Do mesmo jeito, frente a um celular, né? Porque hoje necessitamos muito do celular, mas nós temos que ter o quê? O tempo limitado. De frente à televisão também tem que ter o tempo, não pode ser sempre, tá certo? Então, vocês vão responder aquelas 2 questões que eu falei lá, copiar no caderno, tirar a foto e me enviar, tá certo? Até a próxima aula.